Então, nós, nessas 4 semanas do mês de abril, nós vamos estar meditando sobre a estrutura familiar. Então, nós como filhos de Deus, cristãos, convertidos, porque existem muitos cristãos que não estão convertidos, que não buscam a presença de Deus, não tem como estrutura em sua vida, em sua casa, em sua família, o Deus que é base de tudo, o Deus que é soberano, o Deus que tudo pode, que tudo sabe, que tudo vê. Nós vamos estudar um pouquinho sobre isso. Estrutura familiar, o que é? Primeiro nós vamos aprender o termo físico, o termo científico, do que significa estrutura. Falando desse ponto de vista natural, estrutura é uma reunião de partes ou elementos em certa ordem ou disposição. Então, isso é estrutura. É uma reunião de partes. Aqui, ali, acolá, forma um todo. E esse todo, que eram partes, se formou uma estrutura, uma ordem. O modo como essas partes se relacionam e que determinam as características ou o funcionamento do todo é também a parte mais resistente do corpo e da construção. É o que dá sustentação. Esse é o termo, que nós falamos aqui, físico, científico. Nós vamos aprender agora o nosso termo, o termo espiritual, o que significa estrutura familiar. Família nós já sabemos o que é, São pessoas aparentadas que vivem na mesma casa e que são unidos pelo sangue. Geralmente é formado por pai, mãe, filhos. Esse é o significado da família no geral. Mas nós vamos falar hoje da família espiritual. Essa família cristã, essa família que vive, que busca a presença de Deus. Isso se começa quando nós trazemos Deus como sustentáculo ou base de nossa casa. Quando nós convidamos Deus para ser o Senhor da nossa casa, o Senhor da nossa família. Nós, como pais, primeiramente a família se forma com um pai e uma mãe, que vão gerar filhos e que estes filhos, receptores da graça de Deus através dos pais, serão mais tarde transmissores dessa mesma graça para os seus filhos. Essa é a família cristã. Então, precisamos trazer Deus como base. Precisamos convidar Deus a estar no centro da nossa vontade. Que a nossa vontade não dependa mais de nós mesmos. Que a nossa vontade dependa unicamente da direção de Deus, que através do seu Espírito Santo que nos foi dado, quando Jesus partiu para a glória, quando Jesus ressuscitou e foi e disse, eu vou mandar o Paráclito, aquele que vai estar convosco, vai estar ensinando a respeito do juízo, a respeito da justiça, a respeito do temor de Deus. Esse é o trabalho específico do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. E ele foi mandado para estar morando em nós. E nós, como criadores de famílias, precisamos pedir a direção
do Espírito Santo para estar sempre nos mandando fazer aquilo que é correto e, através desse mesmo Espírito, ensinar os nossos filhos. Então, se começa buscando a presença de Deus para ser o sustentáculo, a base da família, tendo como exemplo a ser seguido a vida de Jesus Cristo e os ensinamentos que Ele nos dá através da sua palavra, isto é, a Bíblia Sagrada. Se não houver essa base em nossas vidas, que dizemos estar sempre buscando a Deus, que dizemos somos novas criaturas, se não buscarmos essa base, se não trouxermos essa base para o nosso convívio diário, a nossa família será como as demais, só de fachada. Ninguém se conhece, ninguém se respeita, ninguém busca obedecer, ninguém busca os padrões da moral, do caráter. Se não tiver a presença de Deus em nossas vidas, nada disso vai acontecer. E nós, pais, essa palestra vai ser direcionada primeiramente para os pais. Nós, pais, precisamos dar esse testemunho, dar esse exemplo de que Deus é o centro da nossa vida, para que nossos filhos possam experimentar isso, possam estar edificados na rocha e possam, posteriormente, futuramente, formar novas famílias cristãs que tenham o rosto, a face de Jesus expressada em cada uma das suas atitudes. Então, se não tivermos esse posicionamento, nada disso vai acontecer. A palavra de Deus em Lucas 8, 19 e 21, fala da família de Jesus. Que Jesus estava ali pregando, e algumas pessoas chegaram: olha, mestre, tua mãe e teus irmãos estão ali, te chamam. E o que Jesus respondeu para eles? Meu pai, minha mãe, meu irmão, é todo aquele que faz a vontade do Pai, do meu Pai que está nos céus. Estava no coração de Deus criar essa família específica. Estava no coração do Deus Criador criar uma família que testemunhasse a presença dEle, que fizesse a sua vontade, que fizesse a diferença no mundo. Então, se nós verdadeiramente fizermos a vontade do Pai, com certeza nós seremos chamados por Jesus, Pai, Mãe, irmãos do Senhor. Será para nós um mérito grandioso esse atributo que o Senhor vai nos fazer. Então, também em João 14, 6, diz o seguinte: disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, Jesus nos deu dicas de como ter uma família estruturada, uma família firme, uma família sólida, uma família bem estruturada, isto é, alicerçada na rocha, que é Jesus, é exemplo de integridade dos pais para com os filhos. Então, se nossa família é estruturada, nós temos que dar exemplo de integridade para os nossos filhos, como já falei, que são os receptores que recebem esse exemplo e que posteriormente, futuramente, também darão esses exemplos para os seus filhos. Em Provérbios 27, diz o seguinte, a gente não precisa nem procurar, porque eu já trouxe tudo aqui já mastigado. O justo anda na sua sinceridade. O que aparece do justo é a sinceridade. A sua palavra é uma só. Vocês já ouviram falar? Eu tenho uma só palavra. A palavra que eu der é lei. Esse é o justo. Ele anda na sinceridade.
E bem-aventurados serão os nossos filhos, os filhos do justo, depois dele, depois que passarmos. Ficarão sobre eles a sinceridade, a honestidade, o respeito, a responsabilidade com a obra de Deus.